Muito bem, bom dia a todas e a todos. Nós estamos começando o nosso curso de Direito Processual 2. Então, nós vamos ter a aventura de estudarmos juntos, ao longo deste semestre, esta disciplina. Então, nós vamos lá ao quadro branco para que eu possa dar algumas informações a vocês, né? A disciplina é Direito Processual Penal 2. Meu nome é professor Martorelli Dantas. Meu e-mail é profmartorelli@gmail.com e o contato, eu imagino que todos vocês estão no nosso grupo de WhatsApp, mas o meu contato é o número mais fácil de lembrar, é 9999-0299. Então, talvez esse seja o nosso primeiro encontro, talvez vocês não tenham sido meus alunos em disciplinas anteriores, então quero gastar um tempo me apresentando a vocês, né? Eu sou advogado criminalista, atuo exclusivamente na área do direito penal. Além disso, sou professor de direito penal e direito processual penal em algumas faculdades aqui na região metropolitana do Recife. E também tenho um cursinho preparatório para a segunda fase do exame da ordem. Minha primeira formação, lá nos anos 80, foi em teologia. Eu fiz teologia no Seminário Presbiteriano do Norte. Eu tinha passado um tempo, eu fiz escola técnica e depois comecei o curso de engenharia, e durante esse período eu tinha trabalhado com evangelização de estudantes. Aí decidi que queria me preparar para o pastorado, então fui para o Seminário Presbiteriano. Lá eu passei 5 anos e fiz o curso de bacharelado em teologia. Depois eu fiz um mestrado em teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E quando eu terminei o mestrado, já era professor no seminário em que eu havia estudado. Então, eu fiquei pensando na possibilidade de fazer o doutorado em teologia. Mas, por circunstâncias da vida, e também porque eu tinha essa antiga vocação para a advocacia, eu decidi fazer o curso de Direito. Eu comecei o curso de Direito já com 33 anos, então já estava bem maduro e fiz um curso de Direito, fiz um curso que levou ao todo 11 anos, porque eu fiz 5 anos de graduação, depois 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. No mestrado, eu pesquisei sobre métodos e técnicas de argumentação, a retórica, e no doutorado sobre a interpretação, hermenêutica jurídica. Então, esses foram os temas que me atraíram ao longo de minha vida, né? Praticamente toda a vida eu tenho estudado estas questões ligadas à argumentação e à interpretação, que são dois aspectos de uma mesma realidade. A capacidade nossa de, interpretando o texto, compreendê-lo e fazer desta compreensão um argumento persuasivo ou convincente, de tal modo que possamos atender às expectativas daquilo que estamos nos propondo a argumentar, as ideias que estamos defendendo. Eu fui pastor até o ano de 2018
E, atualmente, eu não estou à frente de nenhuma igreja, mas publico mensagens aqui nas redes sociais e tal, reflexões bíblicas. Muito bem. A nossa disciplina, como eu já disse, é Direito Processual Penal 2. Portanto, nós estaremos discutindo o processo penal. E o processo penal, eu poderia dizer que ele pode ser, lato sensu, visto por três ângulos. A fase que a gente poderia chamar de fase pré-processual, que é o inquérito policial. Essa fase pré-processual, o inquérito policial, tendo também lá prisões e medidas cautelares, né? Prisões e medidas cautelares. Vocês provavelmente viram isso na disciplina de processo penal 1, com o professor André. Foi ele o professor de vocês, sim ou não? Vocês Sim. foram alunos do Sim, professor André. André. André E Gouveia. viram prisões cautelares lá, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Viram lá? Vimos. Então, prisões e eu vou chamar de outras medidas cautelares. Muito bem. Aí é uma disciplina importante, processo penal 1, porque lá também vocês estudaram princípios do processo penal, a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Essas são disciplinas importantes. A disciplina que nós estamos trabalhando e que vamos trabalhar nesse período, né, nesse semestre, discute essencialmente ação penal. Ação penal. E na ação penal, nós vamos trabalhar as seguintes questões. As ações penais, elas são subdivididas em ações, em procedimentos, né? Vamos estudar os procedimentos comuns e especiais. Procedimentos comuns e especiais. Os procedimentos comuns são procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Os procedimentos especiais são os procedimentos, por exemplo, do tribunal do júri, que é algo que vamos dedicar 2 aulas. Procedimento dos crimes praticados por funcionários públicos no exercício da função, o procedimento que visa a apurar crimes de organizações criminosas, crimes envolvendo o tráfico de drogas ou uso ilegítimo de entorpecentes. Então, tudo isso será objeto de nossos estudos. Além disso, nós vamos estudar, nesse semestre, dentro dessa perspectiva, os recursos constitucionais e legais. Os recursos, né, como a gente sabe, diante de uma decisão judicial que nos foi adversa, nos caberá a interposição de recursos. Por exemplo, o embargo de declaração, o recurso de apelação, recurso em sentido estrito, todos esses recursos são recursos legais, porque não estão previstos na Constituição, estão previstos na legislação. Mas há recursos constitucionais, como recurso ordinário constitucional, como recurso especial, como recurso extraordinário. Todos esses recursos serão objeto de nossas reflexões. E, em terceiro lugar, ações de impugnação autônomas. Então, ações de impugnação autônomas. O que seria isso? Habeas corpus, revisão criminal, tudo isso são ações, mandado de segurança em matéria penal. Então, isso não são recursos. O habeas corpus não é um recurso. A revisão criminal
que tem lugar quando a sentença já transitou em julgado, como o próprio nome diz, se a sentença transitou em julgado, não pode ser um recurso, porque o conceito de trânsito em julgado é o estado da decisão contra naquele em que não se poderá opor recursos, né? Além desses temas relacionados à ação penal, nós vamos discutir também questões como sujeitos do processo penal e como eles atuam no processo penal. Nós vamos estudar nulidades no processo penal. Bem, em síntese, esse é o quadro de nossa disciplina. Esse é o quadro que nos ajuda a vislumbrar o que será objeto de nossos estudos nesse semestre. Podemos começar? Podemos avançar para as nossas discussões? Eu vou tentar montar para vocês um quadro que demonstre aquilo que nós vamos trabalhar nesse semestre. Vamos vislumbrar aqui algumas questões. Quando a gente pensa nas prisões cautelares, a saber, né? Prisões cautelares. Quando a gente pensa, por exemplo, a prisão em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária, quando a gente pensa nesses três tipos de prisão, então nós poderíamos imaginar que existem formas de combater estas prisões. Então, o que é que a legislação prevê como modos ou instrumentos para combater essas prisões? O instrumento constitucional é o habeas corpus. Ora, quer seja uma prisão ilegal, quer seja uma prisão desnecessária, porque dizer que a prisão é desnecessária é dizer que ela é ilegal, né? É dizer que ela é ilegal. É uma forma de dizer que ela é ilegal. Porque se a lei prevê a prisão somente quando necessária, se ela é desnecessária, ela é ilegal. Mas há também outros remédios para atuar. Por exemplo, o pedido de liberdade provisória. Então, imagine que o indivíduo foi preso em flagrante delito e ainda não houve audiência de custódia. Então, naquele período que é de no máximo 24 horas entre entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia, um instrumento que o advogado pode utilizar para pedir a soltura do seu cliente é o pedido de liberdade provisória. Se a prisão foi ilegal, o pedido é o pedido de relaxamento de prisão. O juiz pode fazê-lo de ofício, né? Pode relaxar a prisão de ofício. Se, por exemplo, na audiência de custódia, ele se der conta de que a prisão foi ilegal. Mas há um quarto pedido que é possível trabalhar, que é o pedido de revogação de prisão. Quando ocorrerá o pedido de revogação de prisão? Quando a prisão for legal, mas desnecessária. Imagine, por exemplo, que o indivíduo foi preso em flagrante, levado para a audiência de custódia e foi mantido em liberdade. O juiz concedeu liberdade provisória, estabelecendo algumas medidas cautelares diversas da prisão. E esse indivíduo, durante a fase de instrução do processo, verificou-se que ele
estava tentando constranger alguma testemunha ou destruir alguma prova. Então, o juiz decretou a prisão preventiva dele, decretou a prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, dizendo que, para a conveniência da instrução criminal, era importante que ele estivesse preso. Mas se acabou o período instrutório, ou seja, todas as provas já foram produzidas, essa prisão que era legal, não é? Porque atendia aos requisitos do artigo 312 e do artigo 313 do Código de Processo Penal, ela se tornou desnecessária. E se ela se tornou desnecessária, o pedido é o pedido de revogação de prisão. Então, essas são as 4 peças que estão relacionadas às prisões cautelares. Sempre que a gente estiver trabalhando uma questão de prisão cautelar, a gente vai fazer uso de uma destas peças. E na ação penal? E na ação penal? Como é que as coisas acontecem na ação penal? Bom, vamos ver como é que funciona na ação penal. Todos vocês sabem que a ação penal começa por uma denúncia do MP, uma denúncia do MP ou uma queixa-crime oferecida pelo ofendido. Então, você tem uma denúncia do Ministério Público. Ora, se há denúncia do Ministério Público, se o Ministério Público fez uma denúncia, em tese, é porque isso aqui tem a ver com um crime de ação penal pública. E se foi o ofendido que ofereceu queixa-crime, nós temos aqui um crime de ação penal privada. Algumas pessoas podem se perguntar: Martô, como é que eu fico sabendo se o crime é de ação penal pública ou ação penal privada? A regra é que todo crime é de ação penal pública. Só será de ação penal privada quando o próprio tipo penal, ou seja, o Código Penal ou a legislação penal extravagante, disser procede-se mediante queixa. Em regra, a ação penal é pública, mas quando especificamente a lei assim indicar, ela será ação penal privada. A denúncia e a queixa-crime são oferecidos perante o juiz. A denúncia e a queixa-crime são oferecidos perante o juiz. E o juiz tem 2 opções. Uma vez recebida a denúncia ou queixa-crime, o juiz poderá rejeitar a denúncia ou queixa-crime, porque inepta a inicial, porque o autor não conseguiu demonstrar que havia provas da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, o juiz, se nesse caso acontecer, o fato não está suficientemente descrito na inicial, então o magistrado deverá rejeitar. A outra opção é que ele pode receber. Muito bem. Então, ele pode rejeitar ou receber. Se o magistrado rejeitar, nós temos um recurso cabível, que é, no rito comum ordinário, o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, se rito ordinário. A outra possibilidade é que seja feito uma apelação. A apelação, se rito sumaríssimo. Na verdade, o recurso em sentido estrito vai ser utilizado tanto no rito ordinário quanto no sumário. Só no sumaríssimo é que é apelação. Então, muito bem.
As possibilidades são estas. Então, você tem a possibilidade da apelação. Agora, e se ele receber? E se o juiz receber? Ora, se o juiz receber, então, o que é que o juiz deverá fazer? Ele vai convocar audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, meus amigos, é um momento extremamente importante do processo, porque, como o próprio nome diz, é o momento da coleta de provas. Da coleta de provas. Então, é ali que nós vamos colher o depoimento da vítima, vamos ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, os peritos poderão ser ouvidos se efetivamente for solicitado, né, a oitiva dos peritos. Então, tudo isso vai acontecer na audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela termina, né, ela termina com a sentença. Mas, muito embora que esteja previsto que as alegações finais sejam feitas oralmente na audiência de instrução e julgamento, a prática é que as alegações finais sejam feitas por memoriais. Então, depois da audiência de instrução e julgamento, nós teríamos alegações finais por memoriais. Então, primeiro a acusação, depois a defesa, apresentam alegações finais por memoriais. Findo esse momento, o juiz prolata a sentença. O prazo para alegações finais é de 5 dias sucessivos, porque primeiro a gente tem que ouvir a acusação, depois nós vamos ouvir a defesa em suas alegações finais. Contra a sentença, eu posso opor embargos de declaração. Os embargos de declaração terão lugar se a sentença for omissa, contraditória, ambígua, né? Então, se o juiz não se expressou claramente, então eu vou pedir para ele declarar. Declarar é tornar claro. Embargos de declaração, né? Então, é o caso de omissão, ambiguidade, contradição também seriam objetos do embargo de declaração. Se não for o caso do embargo de declaração, eu poderia opor aqui o recurso de apelação. Não se preocupem, porque eu estou montando. Mas o professor tem muita informação aí. Na verdade, eu estou montando o quadro geral de tudo que estudaremos neste semestre. Então, eu estou apresentando de modo panorâmico a vocês, e não tem nenhuma necessidade que a gente entenda ou aprenda essas coisas agora. O objetivo aqui é apenas criar a possibilidade de visualizarmos todo o conteúdo que nós vamos estudar nesse semestre. É aqui também que acontecerá a possibilidade de opor recurso, né? Nós temos, desculpem, a apelação, o embargo de declaração. Muito bem, deixa eu colocar aqui. O embargo de declaração, ele seguirá para o juízo à quo, ou seja, o juízo que prolatou a sentença. Já a apelação, ela seguirá para o juízo ad quem, né? A apelação será apresentada a quem? A apelação será apresentada ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Dependendo, se o juiz for juiz estadual,
a apelação será interposta ao Tribunal de Justiça. Se for federal, ao Tribunal Regional Federal. Desse recurso de apelação, o que nós teremos é um acórdão. Então, do recurso de apelação, virá um acórdão. Como vocês sabem, o acórdão é uma decisão de um tribunal colegiado, geralmente um tribunal de uma instância superior. Então, contra o acórdão, eu posso opor embargos de declaração. Todas as vezes, em tese, que o magistrado se manifestar, a parte poderá pedir que o magistrado, ou mesmo o tribunal, declare a sua decisão, torne clara a sua decisão. E aqui há outras possibilidades. Aqui há a possibilidade do recurso especial. Antes do recurso especial, embargos infringentes e de nulidade. Então, se a decisão for não unânime, se a decisão, porque essa é uma decisão colegiada, né? Essa é uma decisão colegiada. Se a decisão não for unânime, é possível opor embargos infringentes e de nulidade, para dizer que quem tinha razão, no caso, era exatamente aquele desembargador que perdeu, aquele que ficou minoritário, que restou minoritário na decisão. Aí sim, agora recurso especial, que tem por destino o Superior Tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário, que se destina ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário. Muito bem. Então, aqui a gente viu que na segunda instância, da decisão de segunda instância, nós podemos atuar com todos esses recursos que estão à nossa disposição. Contudo, em algum momento, nós teremos uma decisão transitada em julgado. Uma decisão transitada em julgado. Ora, se a decisão transitou em julgado, eu ainda posso atacá-la de algum modo? A resposta é sim, desde que surjam provas novas que, de algum modo, favoreçam ao réu. E a ação autônoma cabível aqui é a revisão criminal. Isso sem prazo, né? Qualquer momento que surgir uma prova que demonstre especialmente a inocência do réu, então é possível a apresentação de revisão criminal. Agora, se a decisão é do juiz das execuções penais, ou seja, o indivíduo está cumprindo pena, e lá você, por exemplo, requereu que houvesse a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. E o juiz das execuções penais entendeu que não era cabível. Então, você pode recorrer da decisão do juiz das execuções penais através do agravo em execução. Muito bem, meus amigos. Em tese, são esses os recursos, os atos, as peças cabíveis. Eu só diria que faltou um detalhe aqui, é que quando o juiz receber a denúncia ou queixa-crime, o que é que ele fará? Ele vai fazer a citação do réu para resposta à acusação. Essa é uma peça feita por um advogado. A resposta
a acusação. Então, o réu foi citado para apresentar resposta à acusação. Prazo de 10 dias a contar do momento da citação. Queria chamar a atenção de vocês agora, por favor, para um detalhe. Há aproximadamente uns 12 anos, 10, 12 anos, 10 anos, nós temos a prova da segunda fase, a prova da ordem a prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é feita pela FGV. E eu vou apontar agora para vocês as peças que até hoje foram cobradas pela FGV. O pedido de relaxamento de prisão, essa peça foi cobrada apenas uma vez. Uma outra peça que já foi cobrada pela FGV, o recurso em sentido estrito, essa peça foi cobrada já 2 vezes. Outra peça cobrada, resposta à acusação. Resposta à acusação é outra peça que já foi demandada. Vamos lá. Uma das peças que mais caem na prova da FGV, alegações finais por memoriais. Outra peça cobrada, a apelação. Essas 2 peças, memoriais e apelação, são as peças que mais caem. E a pergunta é, por que, Martorelli, essas peças caem muito? Porque são as peças em que se discute a dosimetria da pena. Nas alegações finais por memoriais, eu discuto a dosimetria da pena querendo afastar a possibilidade de que o meu cliente seja condenado, ou pedindo para que, em sendo condenado, a pena dele vá perto do mínimo legal. Então, isso eu vou dizer nas alegações finais por memoriais. Já na apelação, eu também discuto a dosimetria da pena, só que aqui eu vou discutir a dosimetria da pena que foi aplicada, efetivamente, ao meu cliente. Uma outra peça que já foi cobrada pela FGV é a revisão criminal e o agravo em execução. Se vocês observarem quantas peças a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Então, nós temos aqui 7 peças que até agora foram demandadas, né? Essas peças foram demandadas pela FGV. Resposta à acusação, tá? Embargo de declaração nunca foi pedido, né? Uma outra peça que a FGV já pediu, aconteceu 2 vezes, é a queixa-crime. Então, meus amigos, aqui eu tenho, nesta tela, eu tenho todas as peças que até hoje foram cobradas pela Fundação Getúlio Vargas. Só essas peças até hoje foram cobradas na segunda fase do exame da ordem. Martou, muito bem, mas o problema é que são 8 peças e eu, lendo a historinha, não saberia identificar qual é a peça. Lé do engano, meu caro, lé do engano. Você saberia com precisão de 100% qual seria a peça. Isso se você decorar aquilo que eu vou expor a partir de agora. Ora, tendo esse quadro geral, o que é que você precisaria saber, né? O que é que você precisaria saber para não se equivocar? Não se equivocar. Ora, é o seguinte: se o juiz, se houve se o último ato do juiz foi a citação do réu, se você está lendo a historinha e na historinha está dito que o último ato do juiz foi a citação do réu, então qual a peça cabível? A peça cabível é resposta à acusação. Então, guarda, se o último ato foi a citação do réu,
a peça cabível é resposta à acusação. Se o último ato que a historinha vai nos dizer, né? Então a gente está lá estudando, lendo a historinha. Se o último ato que a historinha nos contou é que houve a audiência de instrução e julgamento, se o último ato foi a audiência de instrução e julgamento, então, o último ato foi a audiência de instrução e julgamento. Qual a peça? Ora, se o último ato foi a audiência de instrução e julgamento, a peça é alegações finais por memoriais. Não houve sentença ainda, então, mas já houve audiência de instrução e julgamento. E não precisa a peça me dizer que houve audiência de instrução e julgamento. Basta dizer que no seu depoimento, as testemunhas ou no interrogatório do acusado, ele reconheceu isso. Então, se teve isso, então é alegações finais por memoriais. Agora, se nós tivemos sentença, olha que lindo. Se tiver sentença, se você, lendo a questão, viu que teve sentença, a peça é apelação. Não tenha dúvida. Se houve sentença, a peça é apelação. O que mais, Martorelli? Transitou em julgado. Então, a historinha vai dizer que transitou em julgado. Se transitou em julgado, meu amigo, não há dúvida. A peça é revisão criminal. Então, se transitou em julgado, a peça é a revisão criminal. E agora, se... Eu devia ter colocado aqui em azul para manter Ver se eu consigo mudar a cor aqui. Não consigo. Então, vou colocar aqui o quadro em azul, para manter a formatação que nós estamos utilizando aqui. Transitou em julgado. Se transitar em julgado, a peça é revisão criminal. Agora, se a decisão é do juiz das execuções penais, se a decisão é do juiz das execuções penais, decisão do juiz das execuções penais, a peça, sem qualquer sombra de dúvidas, será agravo em execução. Martor, como eu vou saber, por exemplo, se é queixa-crime? Ora, queixa-crime não houve citação, não houve nada. Perceba que a queixa-crime está aqui no início, no momento inicial da ação penal. Então, a queixa-crime é petição inicial. Então, ele vai te contar uma história, mas não vai te dizer nada. O juiz não rejeitou, não aceitou, não houve audiência de instrução e julgamento. E o crime é de ação penal privada. É uma injúria, é uma calúnia, é uma difamação, é um dano. Então, se o crime é de ação penal privada, então você vai estar na esfera da queixa-crime. E o relaxamento de prisão? Ora, aqui é prisão cautelar, o cara está preso preventivamente, ou o cara está preso temporariamente. Então, o relaxamento de prisão é um caso de prisão cautelar. Meus amigos, o que eu queria que vocês se dessem conta, é de que isto é tudo quanto vocês precisam saber. Isso é tudo quanto vocês precisam saber para acertar com 100% de segurança qual será a peça exigida no exame da ordem. Vou parar aqui a exposição para olhar para vocês aqui, para ver o olhar de vocês aqui, para saber como é que nós estamos. Esse esquema que eu acabei de mostrar a vocês, ele é um resumo de tudo quanto veremos ao longo desse semestre. É um resumo de tudo quanto veremos ao longo desse semestre. E também é uma nossa chave. Nós vamos... pessoal, só um minutinho, porque eu estou com uma ligação persistente aqui. Deixa eu ver o que é e voltamos. Então, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade de identificar qual seria a peça a ser elaborada com aquela visão, com aqueles instrumentos.
E será que isso bastaria? Será que aquelas informações bastariam? Se você tem acompanhado as provas do exame da ordem, você sabe que nós estamos no 30º exame da ordem, ok? Iago, vamos fazer um desafio aí, Iago? Bora lá? Iago, diga qualquer número de 1 a 30. Qualquer número de 1 a 30. 28. 28. Agora vamos abrir aqui a página da FGV. Vamos abrir aqui. Você digita aí no seu browser, no seu navegador, a expressão OAB FGV. Se você digitar aí a expressão OAB FGV, vão aparecer os projetos. Então, vamos tentar... Alguém está conseguindo abrir aí? OAB. Abriu aí projetos? Você digita OAB FGV, aparece projetos. Vamos escolher o 28º exame da ordem. Pode ser qualquer seccional, e aí vai aparecer a lista. E aí você vai lá para o finalzinho e procura lá caderno de penal. Procura lá o caderno de penal, para a gente visualizar a historinha. Vamos ver aqui. Túlio, nascido no dia 1 de janeiro. Alguém encontrou aí? Túlio, nascido no dia 1 de janeiro. Ok? Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos olhar aqui no nosso quadro, tentando identificar qual seria a peça. Uma informação importante que é a seguinte: se essa sentença é uma sentença de pronúncia no rito do tribunal do júri, se essa sentença é uma sentença de pronúncia, a peça cabível é o recurso em sentido estrito. Se decisão de pronúncia. Nós vamos estudar tudo isso. Então, ora, se essa sentença é uma sentença de pronúncia, então o recurso é recurso em sentido estrito. Então, vamos dar uma olhada lá no texto que nos foi sugerido aqui pelo nosso amigo Iago. Então, vamos aqui. Vamos ver aqui como é que a gente pode... Então, vocês estão visualizando aí a historinha? Sim ou não? Sim. Então, vamos ver. É assim que vem a prova, né? A prova... Então, vamos aqui. A prova, caderno de prova de penal. Caderno de prova de penal é assim: você recebe, na segunda fase, direito penal, uma página inicial com instruções, aí depois vem a peça prático-profissional. Então, é essa peça prático-profissional que nós temos que analisar. Túlio, nascido no dia 1º de janeiro de 1996, primário. Então, você está lendo a peça, você começa a tomar nota de tudo quanto está ali dito, né? Você já sabe que o Túlio, ele é primário, aí anota lá, Túlio, nascido em 1º de janeiro de 1996. Começa a namorar Joaquina, jovem que recém completou 15 anos. Logo após o início do namoro, ainda muito apaixonado, é surpreendido pela informação que Joaquina está grávida de seu ex-namorado, o adolescente João.
com quem mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com a reação de seus pais diante dessa gravidez, quando tão jovem e em desespero solicita a ajuda de Túlio para realizar o aborto. Então a gente está aqui na esfera, então anota lá aborto. Então Túlio está sendo pedido para ela para ajudar, então seria aqui o crime previsto no artigo 126, aborto praticado por terceiros com consentimento da gestante. Diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, perceba, toda vez que uma prova, um exame da ordem tiver datas, é para você calcular a idade do cara no dia do fato, né? Então, ver quantos anos o cara tem no dia do fato. E você sabe que se ele for menor de 21 anos, há duas consequências. Essa será uma circunstância atenuante a ser levada em consideração, com base no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, e haverá a contagem do prazo prescricional pela metade. Então, teve data, é para fazer a conta quanto à idade do cara, né? Então, diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, ao dizer que é Porto Alegre, você já sabe para onde vai direcionar a sua peça, não é? Para o juízo, né, criminal de Porto Alegre. Túlio adquire remédio abortivo, cuja venda era proibida sem prescrição médica, e entrega para a namorada, que de imediato passa a fazer uso dele. Joaquina, então, expele algo não identificado pela vagina, que ela acredita ser o feto. Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital. Em seguida, comparecem à delegacia e narram o ocorrido. No hospital, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto, mas nunca estivera grávida, e o que fora expelido não era um feto. Veja, a tese de defesa já brotou aqui na sua cabeça. Ora, como é que ele pode ser acusado de aborto se ela nunca teve grávida? Qual é o conceito de aborto? É a interrupção do processo gestacional. Se ela estava por equívoco dizendo que estava grávida e ele deu um remédio abortivo, aborto tem que ser descaracterizado aí, né? Poderia-se falar de lesão corporal? Talvez, mas aborto propriamente está descaracterizado, porque é o crime impossível. Ou seja, é impossível praticar o aborto em alguém que não está grávida. Ok. Após investigação, no dia 20 de janeiro de 2014, Túlio vem a ser denunciado pelo crime do artigo 126 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. 126 é aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante, e o artigo 14, combinado com o artigo 14, significa na forma tentada. Na forma tentada. Perante o tribunal do júri da comarca de Porto Alegre. Então, você já sabe para onde endereçar a sua peça. Não sendo oferecida a qualquer instituto despenalizador, apesar de do reclamo defensivo. A inicial acusatória foi recebida em 20 de janeiro de 2014, durante a instrução da primeira fase do procedimento especial. Que procedimento especial? É o procedimento do júri. São ouvidas as testemunhas e Joaquina, assim como interrogado o réu. Então, temos a audiência de instrução e julgamento. Todos confirmando o ocorrido. As partes apresentam alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Antes de ser proferida a decisão, mas após manifestação das partes em alegações finais, perceba, pessoal, quando você está lendo a história, você já descarta uma série de peças. Você descarta queixa-crime, porque não se trata de ação penal privada. Você descarta resposta à acusação, porque já houve audiência de instrução e julgamento. Você descarta memoriais, porque a própria peça diz que já foram apresentadas alegações finais, então não pode ser memorial, né? As partes apresentaram alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Antes de ser proferida a decisão, mas após manifestação das partes em alegações finais, foram juntadas aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, no qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos. A folha de antecedentes criminais de julho, sem outras anotações, um exame de corpo de delito que indicava que o remédio utilizado não causara lesões na adolescente. Ora, aqui você tem uma causa de nulidade. Uma causa de nulidade. Porque como é que, depois de eu ter me manifestado,
é juntado provas aos autos. Essa prova era fundamental para eu poder fazer uso dela, né? Então, o juiz admitiu provas ou então determinou alegações finais antes de provas que demonstram a materialidade do crime ou não, afastam a materialidade do crime. Então, eu teria que ter visualizado aqui uma situação de nulidade. Beleza. Com a juntada da documentação, de imediato, sem adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu a decisão de pronúncia. Olha aqui, ó. Pronúncia. Pronúncia, meu amigo, a peça a gente já sabe qual é, recurso em sentido estrito. Porque a gente já sabe. Se fosse sentença, a apelação, decisão de pronúncia, sentença de pronúncia, a peça é recurso em sentido estrito, nos termos da denúncia, sendo publicada a mesma na data tal. Essa data aqui é para você contar o seu prazo. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias. É de 5 dias. Então, se foi dia 18, eu vou explicar a vocês daqui a pouco como é que a gente conta prazo processual. Mas é para que você possa saber qual o dia em que você vai datar a sua peça. Ocasião em que as partes foram intimadas, considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Túlio, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição, considerando-se que todos os dias, de segunda a sexta, são úteis em todo o país. Então, 5 dias, eu desprezo o dia da intimação, foi na segunda-feira, e eu começo a contar. Terça, quarta, quinta, sexta. Ok? Sábado. Então, o prazo terminou no sábado. Se o prazo termina no sábado, ele vai para o primeiro dia útil subsequente. Então, eu vou contar domingo, segunda-feira. Então, na outra segunda-feira, seria o último dia do prazo. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui como o nosso quadro ele é útil. Ele é útil para nos dizer, não é queixa-crime, não é resposta à acusação, não é alegações finais por memoriais, porque estas já foram apresentadas. Trata-se de uma sentença. Essa sentença é de pronúncia, então a peça é efetivamente recurso em sentido estrito, né? A peça é recurso em sentido estrito. Então, aqui, com apenas aquele quadro que a gente já tinha aprendido a fazer, a gente tem condições de acertar a peça. Agora, vamos fazer o seguinte. Rafaela, diga um número aí de 1 a 30. Diga aí um número de 1 a 30, excetuado o número 28, que foi o que Iago apresentou. 12. 12. 12. Então, tá bom. Então, vamos dar uma olhada lá no 12. Vamos dar uma olhada. Vamos lá para a nossa tela aqui. Então, a gente vai... FGV, vamos voltar lá. Procurar a prova de número 12. X e I, então 12, qualquer seccional, a gente abre lá o caderno de penal. Cadê? Caderno de prova de penal. Aberto o caderno de provas de penal, então a gente vai para a historinha. A historinha está aparecendo aí para vocês, sim ou não? Sim. 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 Então, vamos lá, vamos à leitura. Rita, senhora de 60 anos, foi presa em flagrante no dia 10 de novembro de 2011, quinta-feira, ao sair da filial de uma grande rede de farmácias após ter furtado 5 tintas de cabelo. Para subtrair os itens, Rita arrebentou a fechadura do armário onde estavam os remédios, referidos produtos, conforme imagem gravada pela câmera de segurança do estabelecimento. O valor total dos itens furtados perfazia a quantia de R$
R$ 49,95. Gente, tese de defesa já apareceu na cabeça, sim ou não? Princípio da insignificância. Ora, a tese de defesa, isso aqui é maravilhoso no direito penal. Eu estou lendo e as teses já começam a brotar na minha cabeça. Ora, como é? Rita está sendo acusada de ter feito um furto. O valor total do furto não dá R$ 50. Não dá R$ 50. Bom, vamos continuar lendo aqui. Instaurado o inquérito policial, as investigações seguiram normalmente. O Ministério Público, então, por entender haver indício suficiente de autoria e provas da materialidade e justa causa, resolveu denunciar Rita pela prática da conduta descrita no artigo 155, furto. Parágrafo 4º, inciso 1º, furto qualificado pela ruptura de obstáculos, né? Pelo rompimento de obstáculos. A denúncia foi regularmente recebida pelo juiz. Então, já afastei queixa-crime, pelo juiz da 41ª Vara Criminal da Comarca do Estado X. A ré foi citada para responder à acusação, o que foi devidamente feito. Também não é resposta à acusação, porque eu estou acompanhando a marcha processual e resposta à acusação já passou. O processo teve seu curso regular e durante todo o tempo a ré ficou em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de outubro de 2012, uma quinta-feira, o Ministério Público apresentou certidão cartorária apta a atestar que no dia 15 de maio de 2012, terça-feira, ocorreu o trânsito em julgado definitivo de sentença que condenava a Rita pela prática do crime do delito de estelionato. Então, está juntando uma certidão de trânsito em julgado. E a discussão aqui, você já sabe, é se ela é ou não é reincidente. Ela é ou não é reincidente. Muito bem. Fim da instrução criminal, o magistrado proferiu sentença em audiência. Veja, então agora eu também não é alegações finais por memoriais, porque eu estou diante de uma sentença. Então houve sentença, levando em conta a data do trânsito em julgado definitivo da sentença de estelionato, bem como a data cometida do furto, ora objeto de julgamento, não verificando a incidência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição. O magistrado fixou a pena definitiva de 4 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e 80 dias multa. O valor do dia multa foi fixado no patamar mínimo legal. Por entender que a ré não atendia os requisitos legais, o magistrado não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, assegurou-se a ré o direito de recorrer em liberdade. O advogado da ré deseja recorrer da decisão. Atento ao caso narrado, levando em conta tão somente as informações contidas no texto, elabore o recurso. Qual é o recurso, pessoal? Quem sabe me dizer qual é o recurso cabível aqui? Pessoal, diante da sentença, o recurso é apelação. O recurso é apelação. Porque, veja aqui, Eduardo, veja aqui, o que transitou em julgado não foi aquele processo em que ela está sendo acusada de furto, foi o do estelionato. É preciso ficar atento para evitar a confusão. A questão do estelionato, que foi juntado à certidão de trânsito em julgado, tem por objetivo demonstrar que ela seria reincidente, mas que não é o caso, porque o artigo 61 do Código Penal estabelece que é reincidente quem pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Na verdade, ela não tinha sentença penal condenatória transitada em julgado no dia do fato. A sentença do crime de estelionato transitou depois. Então, diante da sentença, olhando o nosso esquema aqui, se a sentença, então teve sentença, a peça é apelação. Não era sentença de pronúncia, porque o crime não era da competência do tribunal do júri, como era o aborto. Aborto é competência do tribunal do júri. Mas aqui, então, o recurso de apelação.
Vamos a mais um exercício. Dessa vez eu não vou dizer a vocês qual é a peça. Eu vou esperar que vocês digam qual é a peça. Eu vou pedir a Tamires. Tamires, diga qualquer número de 1 a 30, Tamires, para gente. 19. 19? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada no exame 19. Então, vamos voltar aqui. Exame 19. Está aqui, ó. Exame 19. Abram aí nos seus computadores também, qualquer secção. Então, a gente vai aqui. Caderno de penal. Caderno de penal. Então, vou comentar aqui. A historinha é a historinha de Rodrigo. Vamos lá. Eu queria que vocês já peguem um papel aí para fazer anotações. A tarefa é identificar qual é a peça. Identificar qual é a peça. Vamos ler aqui. No dia 24 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo não identificado foram para um bloco de rua que ocorria em razão do Natal, onde passaram a ingerir bebida alcoólica e em comemoração ao evento festivo. Na volta para casa, ainda em companhia do amigo, já um pouco tonto em razão da quantidade de cerveja que havia bebido, subtraiu, mediante emprego de uma faca, os pertences de uma moça desconhecida que caminhava tranquilamente pela rua. A vítima era Maria, jovem de 24 anos, que acabara de sair do médico e saber que estava grávida de 1 mês. Em razão dos fatos, Rodrigo foi denunciado pela prática do crime de roubo, duplamente majorado, na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Durante a instrução, foi juntada a folha de antecedentes criminais de Rodrigo, onde constavam anotações em relação a 2 inquéritos policiais em que ele figurava como indiciado em 3 ações penais que respondia na condição de réu, apesar de nenhuma delas haver sentença com trânsito em julgado. Foram ainda, durante a audiência de instrução e julgamento, ouvidos a vítima, os policiais que encontraram Rodrigo horas após o crime da posse dos bens subtraídos. Durante seu interrogatório, Rodrigo permaneceu em silêncio. Ao final da instrução, após alegações finais, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, com Rodrigo sendo condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 dias multa. O juiz aplicou a pena base no mínimo legal, além de não reconhecer qualquer agravante ou atenuante. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheceu a majorante mencionadas na denúncia e realizou um aumento de 1/3 da pena imposta. O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de setembro de 2015, numa segunda-feira, sendo terça-feira, dia útil, informado. O Ministério Público apresentou o recurso de apelação perante o juízo da primeira instância, acompanhado das respectivas razões recursais, no dia 30 de setembro, requerendo. Aí, veja, o que é que o Ministério Público está requerendo na peça de apelação? O aumento da pena base, tendo em vista a existência de diversas anotações na folha de antecedentes criminais do acusado. O reconhecimento dos agravantes previstos no artigo 61, inciso 2, alíneas H e I do Código Penal. A majoração do quantum de aumento em razão das causas de aumento previstas no artigo tal. Fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois o roubo com faca tem assombrado a população do Rio de Janeiro, causando uma situação de insegurança em toda a sociedade. A defesa não apresentou recurso. O magistrado, então, recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou, no dia 19 de outubro de 2015, uma segunda-feira, sendo terça-feira, dia útil, em todo o país. Você, advogado de Rodrigo, para apresentar a medida cabível. Qual é a medida cabível? Veja, ele não apelou. Quem apelou foi o Ministério Público. Qual a medida que cabe à defesa
diante da... Por que ele não apelou? A defesa não apelou porque entendeu que a sentença do juiz era justa. Aí o Ministério Público apelou para aumentar a pena. O que cabe à defesa? O que cabe à defesa são contra-razões de apelação. Contra-razões de apelação. Essa foi a peça mais difícil da história da FGV. Isso porque jamais havia sido cobrado uma peça de contra-razões. Depois dessa peça, aconteceu mais 2 vezes de cair contra-razões de apelação. Então, eu tenho aqui a apelação, então seria possível, para a defesa, contra-razões de apelação. Prazo de 8 dias, não é? Aqui, no caso, contra-razões de apelação pode ser para a defesa ou pode ser para o Ministério Público, para outra parte que não apresentou, né? Então, nós temos aqui uma peça, e essa foi escolhida a dedo aí, né? Era uma peça realmente desafiadora. Contra-razões de apelação. Contra-razões de apelação. Poderia ser contra-razões também da revisão criminal, né? Então, você poderia, na verdade, você tem contra-razões de qualquer que seja o recurso. Houve um recurso, a possibilidade de contra-razões, né? O Ministério Público ou a defesa apresentará contra-razões. E aqui era importante vislumbrar as teses de defesa, né? As teses de defesa. As teses de defesa, meus amigos, são 3, naquele caso ali. O que eu deveria argumentar nas contra-razões? Em primeiro lugar, não há decisão transitada em julgado, ele não é reincidente, ele não tem antecedentes criminais. O fato de existirem 2 inquéritos e 3 ações penais, ou seja, o cara é complicado, o cara é problemático, mas isso não pode ser considerado para majorar a pena, porque a lei prevê que a pena só será aumentada se houver maus antecedentes, e maus antecedentes se verifica através de sentença penal transitada em julgado, ou seja, reincidente, ou seja, ele praticou novo crime após o trânsito em julgado. Então, afastar a ideia de majoração por causa disso. Em segundo lugar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao dizer que você não pode majorar a pena de um crime pela sua periculosidade em abstrato, né? Dizendo que o crime é muito... O Rio de Janeiro está muito abalado com crimes como aquele. Ora, isso aí é majorar a pena baseado na gravidade em abstrato. Toda majoração tem que ser baseada no fato em concreto, que nós estamos trabalhando. Então, veja, para decidir qual é a peça, eu tenho que caminhar e entender a marcha processual. Se eu tiver claramente na minha cabeça a marcha processual, eu vou ter mais facilidade para compreender qual é a peça. Deixa eu ver aqui se eu posso mostrar a vocês, vou mandar para vocês, vou mandar lá no grupo, um esquema desse, igual a esse que eu fiz, só que mais bonitinho, feito no Word e tal, para a gente trabalhar. Vamos fazer uma última experiência para a definição. Eu ia deixar para vocês fazerem essa, mas justamente a escolha de Tamires foi exatamente uma peça complicada, que era contra-razões de apelação. Tamires achou Tinha assim... que ser essa, professor. No mínimo, no dia que eu fosse fazer a prova, ia ser essa. Porque, Ia ser essa, né? Que é isso, Tamires? Que nada, você ia encontrar uma peça fácil. Peça fácil como essa que... Quem foi que ainda não disse uma peça? Quem foi que não disse um número ainda? Ana, não disse ainda. Ana, diga aí um número qualquer para a gente ver como é que vai ser a peça. 21. Vamos lá. Então, vamos achar o exame 21.
Vamos aqui, 21. Caderno de prova de penal. Então, você tem... Aí vem a historinha logo aqui, né? Vamos lá. Gabriela, nascida em 28 de abril de 1990, terminou o relacionamento amoroso com Patrick, não mais suportando as agressões físicas sofridas, sendo expulsa do imóvel em que residia com o companheiro em comunidade carente na cidade de Fortaleza, Ceará, juntamente com o filho do casal de apenas 2 anos. Sem ter familiares no estado e nem outros conhecidos, passou a pernoitar com o filho em igrejas e outros locais de acesso público, alimentando-se a partir das ajudas recebidas de desconhecidos. Nesta época, Gabriela fez amizade com Maria, outra mulher em situação de rua, que frequentava os mesmos espaços que ela. No dia 24 de dezembro de 2010, não mais aguentando a situação e vendo o filho chorar e ficar doente em razão da ausência de alimentação, após não conseguir emprego ou ajuda, Gabriela decidiu ingressar em um grande supermercado da região, onde escondeu na roupa 2 pacotes de macarrão, cujo valor totalizava R$ 18. Achei caro. Macarrão caro pra caramba, hein? Mas tudo bem, R$ 18. A tese já está brotando aí na cabeça de vocês. Princípio da Furto insignificância. é princípio da insignificância, ou ainda o furto famérico com a excludente de um estado de necessidade, de licitude do estado de necessidade. Mas tudo bem, vamos seguir. Ocorre que a conduta de Gabriela foi percebida pelo fiscal de segurança, que a abordou no momento em que ela deixava o estabelecimento comercial sem pagar pelos bens e apreendeu os 2 produtos escondidos. Em sede policial, Gabriela confirmou os fatos, reiterando a ausência de recursos financeiros e a situação de fome e risco físico de seu filho. Juntado à folha de antecedentes criminais, sem outras anotações, o laudo de avaliação dos bens subtraídos, confirmando o valor e ouvidos os envolvidos, inclusive o fiscal de segurança e o gerente do supermercado. O auto de prisão em flagrante e o inquérito policial foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Gabriela pela prática do crime do artigo 155. No caso, furto, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º, furto na forma tentada, ambos do Código Penal, além de ter opinado pela liberdade do acusado. O magistrado em atuação perante o juízo competente, no dia 18 de janeiro de 2011, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, concedeu liberdade provisória à acusada, deixando de converter o flagrante em preventiva, e determinou que fosse realizada a citação da denunciada. Contudo, não foi concedida a liberdade para Gabriela antes de sua citação, e como ela não tinha endereço fixo, não foi localizada para ser citada. No dia 20 no ano de 2015, Gabriela consegue um emprego e fica em melhores condições. Em razão disso, procura um advogado, esclarecendo que nada sabe sobre o prosseguimento da ação penal, a que respondia. Disse ainda que Maria, hoje residente na Rua X, na época dos fatos, também era moradora de rua e tinha conhecimento de suas dificuldades. Diante disso, em 16 de março de 2015, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, Gabriela e o advogado comparecem ao cartório, onde são informados que o processo estava em seu regular prosseguimento desde 2011, sem qualquer suspensão, esperando a localização de Gabriela para a citação. Naquele mesmo momento, Gabriela foi citada, assim como intimada, junto ao seu advogado, para a apresentação da medida cabível. Cabe destacar que a ré, acompanhada de seu patrono, já manifestou desinteresse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público. Considerando a situação narrada, a presente, na qualidade de advogado de Gabriela, a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinentes, a peça deverá ser datada no último dia do prazo. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Meus amigos, qual é a peça?
Qual é a peça? Qual foi o último ato que nós presenciamos? Ato judicial que nós presenciamos aqui. A citação, não foi? Houve audiência de instrução e julgamento? Sim ou não? Não houve. Não. O que houve foi a citação. O último ato foi a citação. Vamos olhar o que é que diz o nosso quadro branco sobre essa situação. Se o último ato foi a citação, a peça qual é? Resposta à acusação. Resposta à acusação. Ou seja, está aqui. Esse quadro resolve todos os problemas possíveis e imagináveis em nossa vida. Resposta à acusação. A peça é essa. Citação. Então, eu preciso identificar, mais uma vez, acompanhem comigo. Queixa-crime será quando não tiver nenhuma ação, nenhum ato judicial e o crime em questão for o crime de ação penal privada. Se aconteceu a citação, a peça é a resposta à acusação. Se aconteceu a audiência de instrução e julgamento, a peça é alegações finais por memoriais. Se houve sentença e ela não é do tribunal do júri, a peça é apelação. Se houve sentença e é do tribunal do júri a sentença de pronúncia, recurso em sentido estrito. Decisão transitada em julgado, revisão criminal. Juiz das execuções penais, agravo em execução. Pessoal, o que eu estou convencido é que, se nós tivermos a capacidade de compreender a marcha processual, a gente vai saber sempre qual é o próximo passo. A gente vai saber sempre qual é o próximo passo. E sabendo qual é o próximo passo, fica impossível errar a peça. Só conhecendo esse esquema. E quais são as teses de defesa? Quais as teses de defesa que aparecem a vocês, nesse caso, de nossa amiga Gabriela? O princípio da insignificância. Ora, o princípio da insignificância para afastar a tipicidade. Depois, em tese subsidiária, eu ainda colocaria a excludente de ilicitude do estado de necessidade, né? Por causa da fome em que ela se encontrava, né? Ela estava em estado de necessidade. Isso é uma excludente de ilicitude a ser argumentada. Então, a Maria seria arrolada como testemunha, né? Maria, testemunha de que ela passava fome naquele período. Ou seja, uma peça muito simples, com argumentos muito simples. E Ana acertou aí uma peça facílima. Tá vendo, Tamires? Você podia fazer essa prova, tá vendo? Você podia ter escolhido penal e no dia da prova aparecer uma resposta à acusação. Pois é, né? Tomara. Sem nenhuma dificuldade. Olha aí, Tamires. Ai, tomara. Sem nenhuma dificuldade. A saideira para a gente terminar o nosso encontro hoje. Milton, diga aí uma peça para a gente ler. 29. 29. Então, vamos lá. Vamos olhar a peça 29. Vamos lá ver o que é que diz o exame 29. Então, 30, 29. E aí é interessante que vocês se familiarizem como é que é essa segunda fase, né? Você recebe essa parte aqui, ó, deixa eu só mostrar a vocês. Aí vem a historinha para você preparar a peça prática profissional e depois vem o papel, né, para você escrever. São 5 folhas. Aí depois vem as questões abertas. A questão 1, questão 2, são 4 questões. Essas questões abertas que aparecem na prova do exame da ordem. Então, a segunda fase é assim: você tem uma peça prática profissional e 4 questões para responder. Então, vamos ler essa questão que nosso amigo Milton escolheu. Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, sendo-lhe aplicada a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão das circunstâncias do fato.
Após cumprir 1 ano da pena aplicada, Guilherme foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Na unidade penitenciária, o apenado trabalhava internamente em busca de remissão. Durante o cumprimento da pena desse regime, veio a ser encontrado escondido em seu colchão um aparelho de telefonia celular. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento do fato por meio de agentes penitenciários, de imediato recolheu a ficha do preso, reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticada por Guilherme se adequa no artigo 50, inciso 7º da Lei 7.210, que é a LEP, né? Lei das Execuções Penais. O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juízo da Vara de Execuções Penais, olha aqui, Vara de Execuções Penais de São Paulo, juízo esse competente, requerendo a perda dos benefícios da execução por parte do apenado. O juiz competente, analisando o requerimento do Ministério Público, decidiu que, considerando a falta grave reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se a regressão ao regime de cumprimento de pena para o fechado, perda da totalidade dos dias remidos, reinício da contagem do prazo de livramento condicional e reinício da contagem do prazo do indulto. Ao ser intimado do teor da decisão, em 9 de julho de 2019, terça-feira, Guilherme entra em contato de imediato com você, na condição de advogado, esclarecendo que nunca foram ouvidos sobre a aplicação da falta grave, apenas tendo conhecido de que a Defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Guilherme, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo para interposição, considerando que, em todos os locais do país, de segunda a sexta-feira, são dias úteis. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Meus amigos, qual é a peça? Agravo em execução. Claro, não há dúvida. Agravo em execução. Decisão do juiz das execuções penais, agravo em execução. Mangaba, 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 mangaba. E aqui, a tese de defesa diria respeito ao fato de que a falta grave não faz com que o indivíduo ele perca todos os dias de trabalho que ele já realizou. A remissão não pode ser atingida pela falta grave e nem a falta grave pode ser reconhecida sem que se escute o apenado, né? Sem que se possa ouvir o apenado. Peça agravo em execução. Simples ou não? Estava na cara ou não? Artigo 197 da LEP. Agravo em execução, prazo de 5 dias. Muito bem. Só para colocar uma coisa que ficou aqui, e eu queria mostrar a vocês, porque tem muitas informações e tal, deixa eu abrir um espaço aqui. Aquela questão da contagem do dia, porque vocês viram que toda vez ele diz que é para interpor no último dia do prazo, né? No último dia do prazo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que dia 15 seja segunda, 16, terça, 17, quarta, 18, quinta, 19, sexta, 20, sábado, 21, domingo, 22, segunda. Bora ver. Então, vamos imaginar que nós estamos diante de uma situação em que eu tenho prazo de 5 dias. Então, imaginemos uma situação de prazo de 5 dias. Ora, se o prazo é de 5 dias,
e a intimação se deu aqui, por exemplo, na segunda-feira, o prazo é de 5 dias e a intimação se deu na segunda-feira. Eu devo desprezar o dia da intimação. No processo penal, o prazo é corrido, pessoal. Veja, o prazo é corrido. Imagine, portanto, que eu tenho prazo de 5 dias, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, o prazo terminaria aqui. O prazo terminaria aqui. Só que isso não é dia útil. Se não é dia útil, o prazo vai passar para o primeiro dia útil subsequente. Portanto, 22, segunda-feira, dia 22. Terminou aqui, mas não é dia útil, passa para o primeiro dia útil subsequente. Deu para entender? Essa contagem de prazo de 5 dias sempre é contado corrido. Sempre é contado corrido, né? Então, imagine, por exemplo, que a intimação ela ocorreu aqui, no dia 17. Quando seria o último dia do prazo? E digam lá. Então, vamos lá, vamos ver. A intimação aconteceu aqui, eu desprezo. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Então, você tem esse dia, primeiro dia, 1. Então, esse aqui, o sábado e o domingo, continua contando, porque o prazo é corrido. 1, 2, 3, 4, 5. O dia é segunda-feira. Prazo termina, o último dia do prazo é dia 22, segunda-feira. Então, é desprezar o dia da intimação e contar os finais de semana, né, e feriados que estiverem no meio do prazo. Se o prazo acabar no final de semana ou no feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. Meus amigos, estamos diante da nossa matéria. Então, tudo isso que vocês viram e me ouviram falar durante a aula de hoje, resposta à acusação, queixa-crime, revisão criminal, agravo em execução, tudo isso eu ensinarei a vocês, estudaremos e compreenderemos como é que nós vamos elaborar. De tal maneira que a aula de hoje tem 2 objetivos. Dar uma visão panorâmica da disciplina, para que todos nós compreendamos de que trata a nossa disciplina, e também mostrar a vocês que não é um bicho de 7 cabeças fazer a segunda fase do exame da ordem em penal. Eu diria que com essa disciplina, Processo Penal 2, mais a disciplina de prática jurídica, você está plenamente em condições de fazer a prova da segunda fase em penal no que diz respeito à matéria processual. As questões de direito penal, né, de direito material, você tem que estudar mesmo, porque elas são mais complicadas. Mais complicadas não, assim, eu diria que 60% do trabalho, né, 60% do trabalho é a parte geral, teoria do crime e teoria da pena. O restante é mais simples de visualizar. Dúvidas? Comentários? Estamos prontos para seguir nossa jornada. Então, eu vou mandar para vocês alguns. A nossa programação, pessoal, toda a nossa programação, aula a aula, já está lá no sistema, né? No plano de aulas que já está publicado no sistema. E também eu vou mandar para vocês alguns arquivos que podem ajudar na nossa caminhada e na nossa compreensão. Então, por hoje, terminamos aqui e vamos nos encontrar semana que vem, tá bom? Grande abraço. Certinho, professor. Até mais. Feliz, professor. Eu já quero esse Até esqueminha mais. aí. Eu já quero esse esquema aí para dormir com ele embaixo do travesseiro. Já Tá desde bom, então. tá bom. Vou mandar. Um abraço. Obrigada. Gente. Tchau, Até tchau, mais. professor. Graças.